convidar agora o representante da equipe da Centro Têxtil para apresentar o projeto Milk Run, fazendo fluir os materiais. Vamos aplaudir a equipe Centro Têxtil. Boa tarde, meu nome é Ricardo Araújo, sou coordenador de planejamento e controle da produção da indústria Centro Têxtil. E antes de entrar propriamente dito no assunto, a gente vai tentar mostrar em 1 minuto um vídeo da empresa de 143 anos. Está entrando aqui não. Então, é isso aí. A SEGA é uma empresa que tem 143 anos e a gente adotou o capital humano como de fundamental importância para poder manter o que vem sendo feito, manter o que ainda está por vir, onde pessoas são extremamente tratadas como patrimônio para essa empresa. Ideias, atitudes e ações são a nossa maior riqueza hoje. Então aqui tem parte de uma equipe que ajudou a implementar o nosso sistema Milk Run, fazendo fluir os materiais. Não está entrando. Agora sim. Então, Milk Run, não existe uma tradução ao pé da letra. A gente entende que é uma movimentação onde a gente faz fluir as embalagens, onde o mecanismo da logística vem funcionando em relação à coleta e distribuição, de puxar a embalagem cheia e deixar vazia. É um conceito que nasceu das técnicas japonesas, né, implementado em fazendas.
aqui é um cenário nosso. A gente tem 7 anos de Lean e nos 2 primeiros anos a gente praticamente só aprendeu, a gente pouco computou, e a nossa trajetória, a nossa evolução de 2010 a 2015 são esses números aqui, onde chegamos para 2015, uma fala do nosso presidente: cada funcionário ele tem que fazer um Kaizen, do porteiro ao expedidor. Obviamente, a gente trabalha como a maioria das empresas hoje vem trabalhando para sobreviver. Então, dentro de uma demanda de mercado, a gente dita o ritmo de produção das diversas plantas que a gente tem. Um pouco para frente vocês vão ver como que funciona essa operação dentro da Setra. A gente tem essas unidades que ficam instaladas no norte de Minas e, na verdade, o nosso grupo não deixa de ser um grupo ilhado. As unidades do norte fornecem matéria-prima para as unidades do centro e a central de distribuição, que também está no centro de Minas. Lembrando que nós temos toda essa malha rodoviária para poder percorrer. As diversas embalagens que a gente movimenta dentro da nossa planta. Então, isso aqui, para quem não conhece, é um fardo de algodão. São cerca de mais de 20 mil fardos sendo movimentados. Essa embalagem é um pallet. Isso aqui é um pallet com fios de bobina. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse pallet, porque no final nós vamos estar falando sobre o case que está em andamento agora na empresa. Isso é o tecido semi-acabado e aqui o tecido acabado que vai para a mesa do confeccionista para poder ser cortado. Como que funcionava toda essa questão na Setra? Nosso mapeamento, quando a gente começou com o Lean, a gente detectou todas essas 6 unidades trabalhando totalmente ilhadas, trabalhando totalmente desgovernadas, não existia equalização nenhuma. Todo mundo era o dono da razão, todo mundo sabia que precisava e no final a gente não faturava, a gente não integrava o cliente. Faturava, porque senão não estava vivo, mas não faturava da maneira adequada, não faturava gerando valor para frente, gerando valor para mostrar para o cliente que realmente o que ele pediu seria entregue na hora certa e na quantidade certa. E dentro do nosso conceito, a gente veio estudando toda essa movimentação logística que existia para poder tentar buscar essa frequência de janela na movimentação logística, para buscar o produto certo, no local certo, na hora certa, na quantidade certa. E dentro do que a gente mapeou, a gente levantou algumas constantes que foram fundamentais para a gente poder equalizar uma frequência de movimentação, com hora para sair, hora para entrar, quantidade para entregar, junto às diversas plantas. Só para recapitular, o nosso antes, como que ele era, e hoje, após fazer toda a análise, toda a base de cálculo, todas as condições de movimentação, de ocupação, de necessidade de cada planta, cada seta aqui representa um daqueles materiais que eu mostrei nos primeiros slides. Então, essa aqui é uma rota de algodão, que são aqueles fardos. Então, eu tenho o norte de Minas movimentando para Caetanópolis, que é uma cidade que fica aqui no centro, e tenho o norte de Minas movimentando para o próprio norte. Eu tenho a rota de fios, basicamente aqueles pallets.
onde eu tenho também o norte, fazendo uma triangulação aqui, entre o centro e o retorno para o norte. Lembrando que a nossa logística ela é de entrada e saída, tudo que está descendo tem que retornar. Aqui eu tenho uma rota Pirapora, Sete Lagoas, que é de tecido curto, e tenho a rota final, que é o que sai da indústria, vai para um CD, dessa CD vai para o cliente. Então, fazer essa engrenagem se movimentar com equalização, sem a condição técnica e uma condição de acompanhamento, onde as pessoas são fundamentais para que isso funcione, não é possível. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Em 2011, a gente começou a fazer Milk Run somente numa rota com 6 veículos. Em 2012, a gente conseguiu fazer em 9, em 2013, em 12, recentemente agora, em 2014, atingimos 15 veículos, e a nossa expectativa é superar 40 veículos até 2016. Não é fácil atingir essa meta, mas é uma evolução que a gente vem buscando a cada ano. E após essa implementação, como eu disse lá atrás, então a gente teve essas embalagens, os embarques programados com as janelas de coleta, de entrada e saída, a quantidade estabelecida. Eu consegui manter uma equalização dos estoques, ou seja, a falta de matéria-prima para uma planta subsequente da outra produzir e manter o seu faturamento, ela praticamente não existe mais na empresa. Nivelamos o fluxo de recebimento de materiais. Obviamente, conseguimos atingir uma estabilidade na operação logística, que era uma coisa que não existia antes. Aumentamos a produtividade, reduzimos custos. Vocês vão ver uma redução de custo aí nos próximos slides. E fizemos as pessoas conversarem mais, se comunicarem mais, dentro de uma linguagem mais simples e técnica. Recentemente, a gente, em função daquela embalagem pallet, a gente trabalhou muito dentro de uma engenharia de método cúbico de ocupação para pallet, aonde pena que o laser não está aqui, não está entrando, aonde a ocupação, quando eu falo ocupação de método cúbico, é isso aqui. Esse é um implemento que a gente chama de duplo deck, e esse é um implemento convencional. Então, a minha embalagem hoje ela tinha 1,82 m aqui, por 1,2 m, e durante mais ou menos 15 a 18 anos, a empresa pagou um frete com ocupação de 60% só, e aqui eu transportava vento, não transportava mais nada do que vento. E o operador logístico faturando em cima de uma condição que a gente teve que buscar um estudo de ocupação desta área aqui. Essa é a embalagem. Então, aqui está aquilo que eu mostrei para vocês, a parte não utilizada, detectamos todos os desperdícios, lembrando que para embalagem em pallet. Ricardo, por que nós aumentamos as camadas aqui para fazer a ocupação do metro cúbico do implemento? Não tem como. Se eu aumentar a embalagem aqui, eu danifico a qualidade desses itens aqui de baixo. Então, aqui eu tenho, não vou entrar muito em detalhe nas contas,
Mas o que interessa é isso aqui. O espaço ocupado aqui dentro girava em torno de 60%. Então isso acontecia durante um dia, do norte de Minas para Sete Lagoas, isso acontecia 6 vezes ao dia, exceto na sexta-feira da Paixão e na virada de ano, todos os dias. Isso tinha um valor absurdo dentro do nosso custo e despertamos para isso tarde. Temos um conceito que, apesar de ter 7 anos de Lean, hoje a gente tem um conceito que demoramos muito a encontrar o Lean. Demoramos muito a encontrar o Lean. Esse é o duplo deck. É um implemento que tem um rebaixamento aqui. Eu saí de 25 pallets para 41 pallets dentro desse mecanismo, onde analisamos cada centímetro para poder chegar na ocupação do metro cúbico adequado, onde hoje eu consigo atingir, dentro desse implemento, 92% de ocupação. Existe um instituto de São Paulo que chama IMAN. Esse instituto recentemente teve uma pesquisa que ele divulgou aí que 85% das operações logísticas ocorrem aquilo que a gente mostrou ali, a falta de ocupação adequada. E raramente alguém consegue ocupar um implemento com uma embalagem acima de 80%. Então a gente viu que a gente estava realmente naquela estatística de 60%. E aquele fluxo que tinha do norte de Minas, com logística de entrada e saída, onde o início é o norte e o final é o norte, a gente saiu de 3 veículos dia para 6 veículos dia. Lembrando que o duplo deck é só uma analogia aqui, só para vocês terem uma noção, aquele implemento convencional, só na parte do implemento, não é a parte que o cavalo mecânico puxa, só naquela parte ele tem 12 pneus. O duplo deck ele tem 6. E se vocês fizerem uma conta de padaria, um motorista guiando o cavalo mecânico, 2 tanques do lado, e só de pneu é 50% a menos. O que essa ocupação do metro cúbico ela faz com o custo da operação logística? Esse valor aqui de perda só de 8% para 39%, a gente conseguiu achar esses valores aqui. Esse é o meu custo ano com a rota no implemento convencional. Então, obviamente, de um ano para o outro tem variação, mas no último ano a nossa média girou em torno de 3.420.000 de custo anual. Com o duplo deck, ele cai para 1.620.000. Lembrando que ainda é um contratado. Como o nosso negócio não é fazer logística e sim tecido, o objetivo ainda é ficar com o contratado e não assumir a operação em si, propriamente dita. Apesar que essa do fio, estamos assumindo com este implemento de terceiros. A redução que a gente conseguiu atingir no primeiro mês foi de R$150.000. Então a nossa perspectiva aí para poder fechar o ano de 2015 é simplesmente na rota de fios atingir essa economia. As outras rotas ainda estão sendo estudadas. Há possibilidade de economia? Há e muita. Ainda não sei falar em valores. E aqui um pouquinho do duplo deck. Esse vídeo aí é só para tentar mostrar para vocês como que ele já está funcionando nas unidades.
Mais um slide, fechar. Então, a frase que a gente vem adotando é essa: fazer com que as coisas não naturais se tornem naturais. É fazer essa condição diferente, atitudes, ações e conceitos. Obrigado.